O que me fez querer voltar a gravar vídeo depois de todo esse tempo? Muito simples. A WWE resolveu fazer um Premium Live Event com um card interessante de novo. Porque desde o Payback e do Fastlane, o card dos Premium Live Events estavam chatíssimos. Tanto que o último, o Fastlane, eu acredito que desde que eu criei o canal, foi o primeiro evento da WWE que eu nem sequer comentei o Premium Live Event. Nem sequer comentei. Só que esse Crown, surpreendentemente, e digo isso com tristeza, né? Tá tendo um card interessante. Nós vamos comentar a respeito disso, pessoal. Não se esqueça, esse vídeo é um vídeo simples, ele é feito de um fã para um fã. Então eu espero a interação de você aqui no comentário, eu quero conversar com você, quero saber se você tá empolgado com esse Premium Live Event, igual eu. Quero saber se você corre o risco de se decepcionar, como eu. E claro, não esqueça o like, caso você tenha gostado do vídeo, caso você goste dessa nossa interação. E eu já agradeço desde já, né? Mas antes eu já vou começar a falar para você sobre o combate do Kickoff, que é do Sami Zayn contra o JD McDonagh, né? Eu nem sei se eu vou assistir esse combate, não tenho nada contra eles, mas é incrível como que o Sami Zayn, que até então era um dos lutadores mais populares da companhia, está lutando no Crown Jewel num Kickoff. Os kickoffs, inclusive, tinham parado de colocar combates, né? E voltaram a colocar para colocar o Sami Zayn, que na última vez que a empresa estava na Arábia Saudita, ao lado de Kevin Owens, derrotou Roman Reigns e Solo Sikoa. E agora está no kickoff. Muito provavelmente, e assim espero, vencerá o JD McDonagh, que não precisa necessariamente vencer o Sami para continuar desenvolvendo a sua storyline com a Judgment Day. Mas o Sami, sim, esse precisa de uma vitória, porque muito provavelmente vai estar envolvido em uma das War Games matches do Survivor Series, sendo um dos protagonistas, né? Então, Sami Zayn deve vencer. Aí a gente vai começar a falar sobre as lutas do Premium Live Event em si, né? A menos interessante é Cody Rhodes contra Damian Priest, né? Obviamente, essa luta ela vai acontecer porque o Cody Rhodes não tinha um encaixe nas lutas importantes e o Cody Rhodes, depois do Roman Reigns, atualmente é o principal nome da companhia. É o nome que mais vende merchandise, ao lado do Roman Reigns, John Cena e Paul Heyman, um dos nomes que mais atrai números de audiência quando está dentro de ringue. Uma pesquisa já foi levantada a respeito disso. Então é alguém muito importante para a empresa, é alguém que a empresa tem planos a longo prazo. Então ele não pode ficar de fora desses eventos, só que não tinha espaço para ele, então colocaram ele para enfrentar o Damian Priest, né? Damian Priest é o Mr. Money in the Bank, então se a gente for olhar para a parte masculina da Judgment Day, é o que mais poderia bater de frente contra o Cody Rhodes. É claro que muitas pessoas, e eu entendo, defendem que a pasta do Money in the Bank do Damian deveria estar em jogo para que essa luta até ficasse um pouco mais interessante. Mas como eu acredito que a WWE não queira dar essa pasta para o Cody, e o Cody deve vencer, então eles não colocaram essa estipulação. Mas ok, né? Os dois lutadores são talentosos. Eu não gosto que um nome muito forte, muito protegido, tenha dificuldades de derrotar nomes menores. Mas se tem alguém que o Cody Rhodes deveria ter um pouquinho de trabalho quando enfrentasse, pelo menos nos membros da Judgment Day, eu acho que o Damian Priest, inclusive por ser Mr. Money in the Bank, seria um desses nomes. Então que eles tenham uma luta razoavelmente disputada e obviamente vai dar uma vitória do Cody Rhodes, certo? Ótimo, então é uma luta que não me causa muita vontade de assistir não, mas tudo que eu vou falar a partir de agora me causa sim um certo interesse e uma certa expectativa. A começar pelos combates femininos, tá? A gente vai ter Io Sky defendendo seu título feminino contra a Bianca Belair. Esse combate aconteceu já esse ano, numa ordem invertida. A Bianca era campeã e a Io era desafiante, inclusive foi o combate que deixou a Io no mapa, né? Muitas pessoas prestaram mais atenção na Io por causa desse combate que eles tiveram em Porto Rico no Backlash. E eu acredito que, assim como no Backlash, elas vão ter um ótimo combate novamente, mas dessa vez, como se inverteu a posição delas, o resultado também deve se inverter. Eu acredito que a Io Sky vai vencer a Bianca Belair, né? E vai ser um combate, como eu disse, muito interessante. Eu quero muito assistir. Foi um combate marcado há menos tempo, né? Então teve um build, uma construção tão grande. Mas eu acredito que dentro de ringue elas vão entregar, né? Curioso para saber como a Io vai derrotar a Bianca, que é uma pessoa muito protegida. Muito protegida, né? O outro combate feminino, ele me chama até um pouco mais atenção, não porque eu acredito que ele vai ser melhor tecnicamente, mas por causa da novidade, né?
a Rhea Ripley vai defender o seu título feminino, o título mundial feminino, contra outras grandes lutadoras, né? Literalmente, Zoey Stark, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez, Nia Jax, né? Então, tipo, vai ser um combate muito interessante por esse sentido. Eu, inclusive, gostaria que fosse um Fatal 5 Elimination Match, né? Que aí a vencedora deveria ser a última a não ser pinada, né? Vocês entendem como é que funciona essa estipulação. Mas, infelizmente, não foi o caso. Com certeza, inventaram de fazer esse Fatal 5 para dar oportunidade para todas e para que certas lutadoras sejam protegidas, inclusive a Nia Jax, que eu acredito que a Rhea Ripley deve vencer, mas se a Nia Jax for a lutadora a ser pinada, eu vou ficar muito surpreso, porque eu acho que eles talvez estejam querendo guardar Rhea Ripley contra a Nia Jax para um futuro não tão distante assim, né? Então eu acredito sinceramente que vai ser um combate muito legal de se assistir, né? Aos moldes do que foi, agora eu vou comparar com um combate masculino, Brock Lesnar contra Braun Strowman, contra Samoa Joe, contra Roman Reigns no SummerSlam de 2017, né? Aquele Fatal 4. Esse Fatal 5, entre a Rhea, a Nia, a Shayna, a Raquel e a Zoe, vai ser um combate tão físico quanto, e eu quero muito assistir. Vitória da Rhea Ripley, obviamente o principal nome feminino da WWE atualmente. Pena que não está fazendo um reinado decente pelo título, já que a WWE prefere colocar ela para interagir com os homens ao invés de defender o título da sua própria divisão, né? É uma pena isso, né? Agora, eu vou falar de um combate para vocês que há um ano atrás, se ele fosse marcado, eu nunca imaginei que eu ficaria com tanta expectativa. Rey Mysterio vai defender o seu título americano contra o Logan Paul, né? Logan Paul, que demonstrou nesse último ano e meio que realmente conseguiu se adaptar muito bem à WWE na questão de luta, tem se portado muito bem desde a sua primeira performance, então é normal que quando Logan Paul esteja envolvido no combate, os fãs não se questionam mais se ele conseguirá fazer um combate, e sim se o combate vai ser tão bom como se espera. Assim como também conseguiu se adaptar na questão do personagem, né? Ele é um heel muito natural, as pessoas já não gostavam dele e ele conseguiu usar isso em seu favor. Então ele vai enfrentar o Rey Mysterio, que é uma lenda, um queridinho, porém não tão protegido. Então, as chances do Logan Paul conseguir o título americano do Rey Mysterio são muito grandes. A gente pode estar diante da história. Talvez o Logan Paul finalmente vai vencer o seu primeiro título dentro da empresa. E se assim ele fizer, vai ser muito interessante ver ele levando o título dos Estados Unidos para tudo quanto é lado. Vai ser uma coisa muito legal, vai ser uma experiência muito bacana de se ver. Eu não sei se eu torço pra isso, é aquele tipo de combate que eu gosto, porque eu não tenho uma torcida, qualquer resultado pra mim vai estar ótimo, porque se o Rey vencer, obviamente ele vai ficar muito mais credível como campeão americano, e eu sou um antigo admirador de Rey Mysterio desde 2008, né? Quando eu conheci a WWE pelo SBT, mas eu também não posso negar que uma vitória do Logan Paul vai ser muito boa, tanto pelas performances dele, que como eu disse, tanto no microfone quanto em ringue, mas também pela mídia que ele vai trazer pelo título americano. Então é aquele tipo de luta que só tende a dar bom, pessoal. Nossa, se der errado é porque... não sei nem explicar porque poderia dar errado. Então que eu não me decepcione nesse combate, né? O próximo combate que eu vou falar é um combate bastante interessante, porque o John Cena vai desafiar o Soul Sikoa para um combate. O John Cena está há mais de 2.000 dias sem vencer um combate individual. Porém, verdade seja dita, pessoal, esse número ele é muito assustador, mas o John Cena teve pouquíssimas lutas desde a última vitória em combate individual que ele teve contra o Triple H, que foi lá em 2018. Em 2018, depois daquele combate, ele não teve mais nenhum singles match. Em 2019, ele só teve a Firefly Funhouse. Não, perdão. Em 2019 ele nem teve a Firefly Funhouse. Em 2019 ele lutou num combate que ele perdeu, mas foi um combate múltiplo, onde ele foi pinado pelo Finn Balor, que conseguiu com essa vitória uma oportunidade de enfrentar o Brock Lesnar no Royal Rumble. Não sei se vocês se lembram. Em 2020, que foi só a Firefly Funhouse, em 2021 ele só teve um singles match contra o Roman Reigns. E depois, quando a gente vai ver, por exemplo, lá em 2022, foi aquela luta de duplas que ele venceu ao lado do Kevin Owens. E em 2023, combate contra o Austin Theory, que ele perdeu. Então ele só teve 2 singles matches televisivos, assim. Aí dá a impressão que ele vem numa onda de derrota, mas também não é assim, não. Mas a storyline tá feita e ele, para tentar
acabar com esse azar dele, ele vai enfrentar o Solo Sikoa, que é um membro muito forte da Bloodline, já foi mais forte no passado, mas ainda assim, por ser jovem, por estar ao lado do Roman Reigns, as chances do John Cena falhar por enquanto ao tentar destronar ele é muito grande. Se especulava bastante num combate de John Cena contra o Solo Sikoa na WrestleMania. Eu não duvido que o John Cena perca para o Solo Sikoa e talvez só vai vencer o executor da Bloodline num combate de WrestleMania. É bem possível, viu? Talvez daria até uma certa moral para o Solo por assumir um papel de antagonismo tão grande perante ao John Cena. Olha, pelo jeito que a história está sendo construída, pela importância do John Cena, eu acredito que o John Cena possa vencer. O Solo Sikoa perdeu, inclusive, para nomes menos relevantes do que para o John Cena, né? Ele perdeu para o LA Knight, ele perdeu para o Cody, que é muito grande, mas obviamente, né, vocês entendem o contexto que eu estou tentando dizer. Ele perdeu para o Jey Uso, então poderia perder para o Cena. É aquele combate, 50-50, o que você quer? Eu, sinceramente, quero que o John Cena ganhe. Vou ser sincero, não sou um grande fã do Solo Sikoa, não. Entendo se ele vencer, bom pra ele, mas depois, se necessário, eu até faço um vídeo explicando por que o Solo não me desce tanto, tá? Mas qualquer resultado tá bom, porque qualquer resultado eles podem seguir uma lógica dentro da storyline, né? Agora nós vamos para os combates válidos pelos títulos mundiais, né? Que é o que eu tenho mais interesse, é o que eu vou falar primeiro, que é Seth Rollins defendendo seu título mundial dos pesos pesados contra Drew McIntyre. Esse combate, ele tem a Judgment Day em volta dele, né? Não se fala apenas sobre Drew e Rollins, fala sobre a possibilidade de um cash, fala sobre a possibilidade do Drew se unir a Judgment Day, ou do Seth Rollins se unir a Judgment Day, e infelizmente para mim isso é o que estraga a luta. Rollins e McIntyre sozinhos seria o suficiente para construir esse combate, com toda a história do Drew, onde ele sempre se lamenta por ter tido seu grande momento num período da humanidade tão triste como foi o período da pandemia, e depois disso ele nunca mais conseguiu ir para o topo, enquanto o Seth Rollins está no topo, tanto na questão de títulos quanto do público cantando a música do Rollins a todo momento, e o Drew sempre queria, né, esse momento com o público e tal. Então eles tinham elementos suficientes para trabalhar uma storyline interessante entre os dois, sem necessário ter a Judgment Day ao redor. São talentosíssimos, são bons talkers, falam muito bem, são muito bons dentro de ringue, mas colocaram a questão de Judgment Day no meio, que sinceramente me dá até tristeza, fiquei especulando o que pode acontecer e tal. O meu lado fã não queria que a Judgment Day fosse envolvida nessa questão, eles já devem ter coisa para eles fazerem, pelo amor de Deus. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, você monta uma rivalidade de Rollins contra o Drew, e obviamente nós como fãs ficamos sempre na dúvida, será que o Priest vai aparecer e fazer um cash? Aí tudo bem, igual aconteceu com o Rollins e Nakamura, né? Mas a Judgment Day está muito mais presente do que eu gostaria nessa storyline. Porém, mesmo assim, não me tira a vontade de assistir esse combate. Eu acredito, por alguns rumores, que o Drew McIntyre talvez possa entrar com Broken Dreams, que pra mim é a melhor team song da história da WWE. Ele com certeza vai ter um combate muito disputado com o Rollins, com certeza vai aparecer algum membro da Judgment Day, com certeza vai fazer algum teaser de alguma traição aqui ou outra ali, e como está acontecendo na WWE recentemente, nada vai mudar. A WWE, eu gosto até mais do que muitos da atual WWE, mas eles adoram fingir que vão fazer alguma coisa e não fazem nada. Isso na storyline da Bloodline, na storyline da Judgment Day, e eu acho que é isso que vão fazer em questão do cashing, porque eu acredito que não vai ter cash nenhum, traição nenhuma, porque o próximo evento é o Survivor Series, e eu acredito que as mudanças mesmo vão acontecer no evento em si e depois dele, né? Vitória de Seth Rollins, infelizmente, porque minha torcida vai para Drew McIntyre. Gostaria muito que ele vencesse esse título mundial dos pesos pesados. Acho que ele merecia muito esse momento na frente dos fãs, mas não vai ser dessa vez. Porém, mesmo com as críticas que eu tenho em relação a Judgment Day, quero muito ver esse combate. Com certeza tem todo o potencial para, tecnicamente falando, ser o combate da noite. E por fim, o Main Event of the Evening. Roman Reigns vai defender o seu título indiscutível contra LA Knight. Vou falar uma coisa para vocês. Roman Reigns deveria ter perdido seu título na WrestleMania 39. Nada que o Roman Reigns fez depois da WrestleMania 39, que foi bom, teve a ver com o título. A rivalidade pelo título de duplas contra Kevin Owens e Sami Zayn não tinha nada a ver com o título e foi muito interessante, inclusive foi interessante especular quem venceria. Assim como também não tinha nada a ver com o título, a Civil War
dele e do Solo contra os Usos. Também não tinha título nenhum envolvido, nem sequer o de dupla, e foi muito legal especular qual seria o resultado daquela luta também. E olha que detalhe interessante. Tanto aquele combate que o Roman se uniu ao Solo e enfrentou o Owens e o Zayn, e também o combate que ele se uniu ao Solo e enfrentou os Usos, o Roman pôde perder. O Reigns pôde perder. E aí depois, obviamente, ele enfrentou o Jey Uso, e aí o título dele estava em jogo, e aí a gente já sabia que ia ser a mesma coisa de sempre, o mesmo combate longo de sempre, as mesmas interferências de sempre. Ninguém mais acredita que o Roman Reigns vai perder, vamos ser sinceros, quando perder vai ser num momento muito assim chocante, porque eu acredito que ninguém mais liga, e ele vai enfrentar um adversário bastante carismático, midiático, mas que não passa credibilidade nenhuma, além do fato do público gostar muito dele. Sim, verdade seja dita, o público achou LA Knight interessante, achou LA Knight divertido, começou a aplaudi-lo, começou a gritar por ele, mas ele não tem história na empresa, ele não tem conquistas, ele não tem credibilidade, e no final vai ser LA Knight, Roman Reigns, um combate longo, o público vaiando o Roman, aplaudindo o LA Knight, vai ter as interferências, porque o Roman Reigns não consegue vencer um nome de maneira limpa, e aí vai dar no que dá. A mesma coisa de sempre. O reinado de Roman Reigns é um reinado interessante, é um reinado que, apesar de longo, de 2020 até abril de 2023, tinha novidades, tinha defesas, segmentos interessantíssimos, o título era credibilizado. Agora, parece que a empresa só quer arrastar o Roman Reigns como campeão. Então, quando ele está em tela, coloca ele para interagir com a família, onde grande parte desse período não tem o título em jogo. Depois tira ele permanentemente da televisão, volta, ele enfrenta um nome aleatório como LA Knight, dizem que nem no Survivor Series ele vai aparecer, e infelizmente, esse tipo de coisa mancha o lendário reinado que ele estava tendo. Infelizmente. Então vai ser aquele tipo de combate para ser fanservice. Sinceramente, eu me considero muito leal à WWE para assistir essa luta. Essa luta é uma perda de tempo. Todo mundo sabe o que vai acontecer nela. Todo mundo. A surpresa talvez é se o Roman Reigns vencer limpo, o que seria o certo, mas não vai. Vai ser as mesmas interferências de sempre. Talvez, se a WWE quiser, pode colocar o Jey Uso para interferir, para interagir com o Jimmy, para eles continuar a cozinhar esse combate dos Usos para WrestleMania, já que as lutas do Roman Reigns são overbooked, né? Tem tanto de coisa que acontece ao mesmo tempo, o juiz obviamente vai cair, e aí pode acontecer esse tipo de coisa, mas é o mais do mesmo. Que pena, um reinado tão genial está se transformando numa caricatura, está se tornando um peso. Tiveram que trazer um título tão prestigiado como o World Heavyweight Championship para servir de um título de consolação. É muito triste o que a WWE fez com o reinado de Roman Reigns. Nem parece que é aquele campeão tão foda que interagia com os Usos, o Sami Zayn e o Cody até o WrestleMania 39 e que teve um reinado tão épico. A luta, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Então é isso, pessoal. Apesar de tudo, esse Premium Live Event é um Premium Live Event que me chama a atenção, e se possível, quando eu assistir, eu venho aqui no canal e falo para vocês as minhas impressões a respeito dele, tá? Mas diz aí se você concorda, se você discorda, deixa o like caso você tiver gostado. Até a próxima e tchau!